Vamos iniciar a nossa leitura. A leitura de hoje é o capitalismo. O capitalismo é um modo de produção, ou seja, é a forma em que a sociedade está organizada visando a produção de bens e serviços, objetivando sua sobrevivência. Ao longo da história da humanidade, diferentes modos de produção têm predominado. Entre eles, a sociedade primitiva, o escravismo, o feudalismo, capitalismo, entre outros. Todos os modos de produção possuem características próprias, isto é, formas distintas de se organizar para produzir. Mas quais são as características próprias do capitalismo? Como o capitalismo surge? O capitalismo se caracteriza pela produção de bens e serviços, baseada na relação entre trabalhadores e burguesia e na propriedade privada dos meios de produção. Nesse sistema, diferentemente de todos os sistemas anteriores, a produção é realizada por trabalhadores que não possuem nenhuma ferramenta, matéria-prima ou máquina para produzir, sobrevivendo de sua própria força de trabalho, a qual é vendida a câmbio de um salário. Os proprietários dos meios de produção são os burgueses, também chamados de capitalistas, que possuem os meios de produção necessários para a produção, assim como o capital. O capital é o dinheiro investido na produção que objetiva obter lucro de mais-valia. Como os trabalhadores unicamente possuem sua força de trabalho, ela é vendida para o capitalista, sem a qual não poderia produzir, isto é, colocar a funcionar os meios de produção que ele possui. O salário é a quantidade de dinheiro que o trabalhador recebe para produzir a sua força de trabalho, para reproduzir a sua força de trabalho. A força de trabalho é a energia e as habilidades que o trabalhador possui para produzir, para transformar a matéria-prima em mercadorias. Mudamos de página, seguimos o texto. Mas por que os trabalhadores, diferentemente dos capitalistas, não possuem meios de produção? Por que a burguesia possui a propriedade privada dos meios de produção? Essa pergunta pode ser respondida a partir do conhecimento da história. Portanto, vamos lembrar um pouco das aulas da disciplina Na Inglaterra, no século XVII, iniciam-se uma série de transformações que nos explica o processo de perda dos meios de produção dos trabalhadores daquela época, isto é, dos camponeses e dos artesãos, entre as que destacam os cercamentos e o crescimento da manufatura. Nos cercamentos, as terras do Estado, até então cultivadas coletivamente por camponeses,
foram cercadas e apropriadas pelos nobres e burgueses. Os novos donos dessas terras utilizaram-nas para a criação de ovelhas, visando a geração de lucro por meio da produção da lã para as manufaturas têxteis. Os cercamentos destas terras implicou na expulsão de modo violento dos camponeses que produziam e viviam naquele lugar, o desemprego no campo e, como consequência, o êxodo rural. Este processo foi apoiado pela então Elizabeth I na Inglaterra. É importante mencionar que o processo de expulsão do campo de uma quantidade importante de camponeses se repete por diferentes meios na história do desenvolvimento do capitalismo nos diversos países. No Brasil, no século XIX, a Lei de Terras representava a expulsão do campo dos camponeses, a apropriação das suas terras por parte dos latifundiários. Paralelamente aos cercamentos, surge a manufatura. No século XVII, a maior parte da produção era realizada pelos artesãos. Os artesãos, donos das matérias-primas e das ferramentas de trabalho, realizavam todas as etapas da produção. Um tecelão, por exemplo, criava e tosquiava as suas ovelhas, tecia e tingia a lã, confeccionava mantas e casacos. No entanto, a nascente burguesia veio a modificar esta realidade, objetivando a obtenção de lucro, para o qual investiu seu dinheiro na produção por meio da manufatura. Na manufatura, os artesãos de um mesmo ofício trabalhavam para o patrão, um burguês que ficava com a maior parte dos lucros. Cada trabalhador exercia uma tarefa na produção, processo conhecido como divisão do trabalho, produzindo uma maior quantidade de mercadorias em menor tempo. A expulsão de uma enorme massa de camponeses do campo, resultado dos cercamentos, assim como o empobrecimento dos artesãos, que não conseguiam competir com a nascente manufatura, provocava grande desemprego. Dos ex-artesãos empobrecidos e dos ex-camponeses desempregados, surge o proletariado, isto é, trabalhadores que, para sobreviver, vendia sua força de trabalho à nascente burguesia, proprietária das matérias-primas e das máquinas. Graças à abundante mão de obra disponível nas nascentes cidades, a burguesia impôs condições de trabalhos desumanas que geraram seu enriquecimento. Aqui vamos ter uma figura ilustrativa. Quem pode visualizar, quem pode ver, é um cenário de indústria,
aglomeração rural. Após a figura, tem um texto referente a outras informações complementares e vamos dar continuidade ao texto. Com a Revolução Industrial, consolidou-se o trabalho assalariado. Surge uma nova categoria de trabalhadores, o proletariado. As relações de produção se transformavam e aprofundaram-se as desigualdades sociais. De acordo com Panazzo e Alviero, as jornadas variavam entre 14 e 16 horas por dia. As instalações das fábricas, mal iluminadas e pouco ventiladas, ficavam praticamente ocupadas pelo maquinário. O manuseio das máquinas exigia muita atenção. Qualquer descuido poderia resultar em graves acidentes, como mãos decepadas nos tiares, membros esmagados nas prensas, rostos queimados nas fornalhas. Os patrões preferiam empregar mulheres e crianças, porque constituíam mão de obra mais barata do que as dos homens. Tinham mais facilidades para se movimentar nos poucos espaços livres entre as máquinas e eram mais ágeis para operá-las. Nas minas de carvão, os mineiros trabalhavam por longos períodos e recebiam baixos salários, sob risco de soterramento, de doenças respiratórias por falta de ventilação e por causa da umidade das galerias subterrâneas. Uma vez respondidas as perguntas anteriormente colocadas, isto é, por que os trabalhadores, diferentemente dos capitalistas, não possuem meios de produção e por que a burguesia possui a propriedade privada dos meios de produção. Vamos avançar na explicação de uma das características que é importante ao sistema capitalista: a geração do mais-valia. No capitalismo, o processo de trabalho é caracterizado pelo consumo, por parte do capitalista, da força de trabalho, esta gerada pelo trabalhador assalariado. Esse processo é marcado por duas peculiaridades. Em primeiro lugar, se afetua para o capitalista e sob meu controle. Lembramos que o capitalista possui os meios de produzir e dispõe também, durante o tempo de trabalho, livremente da força de trabalho que compra como mercadoria. Em segundo lugar, o produto criado no processo de trabalho não pertence a seu produtor direto, que é o trabalhador assalariado, mas sim ao capitalista. Ao comparar os meios de produção e a força de trabalho, o capitalista quer produzir mercadorias, isto é, objetos que tenham valor de uso, ou seja, objetos que possuam alguma utilidade para alguém, assim como valor de câmbio, ou seja, algo que possa ser trocado, vendido e comprado nas sociedades capitalistas.
No processo de transformação de uma mercadoria, o que importa para o capitalista é obter lucro. Mas como então é criado o lucro, a mais-valia? Vamos supor que um capitalista produza determinado tipo de máquina, denominado de máquina X, e que numa jornada de 8 horas em um dia, a sua empresa consiga fabricar 100 máquinas, para o qual contrata 50 trabalhadores. Para o capitalista, poder produzir essas máquinas realizará os seguintes gastos. Vamos ver na tabela seguinte, em meios de produção e cálculos por dia. Nessa tabela nós temos os gastos por dia com meios de produção, visando a produção de 100 máquinas, máquina X. Prédio e instalações são desgastes por dia, ou seja, depreciação do prédio e das instalações, R$ 500. As máquinas e outros meios de trabalho, que é o desgaste por dia, ou seja, a depreciação ao dia, também R$ 500. A matéria-prima, material e combustível, depreciação ao dia, R$ 21.000. Total, R$ 21.000. Mas, para produzir as máquinas X, será preciso comprar força de trabalho, pois, sem ela, as máquinas não poderão funcionar, impossibilitando, com isso, a transformação da matéria-prima. Se o salário pago por dia a um trabalhador é de R$ 60 e o capitalista precisa de 50 trabalhadores para produzir as 100 máquinas X ao dia, o capitalista deverá investir R$ 3.000 para o pagamento de salários, que é o mesmo que 50 vezes 60. Assim, o total de gastos por dia necessário para a produção de 100 máquinas será de R$ 24.000, como demonstra uma outra tabela que temos à frente. Na segunda tabela, que ela demonstra esse somatório, os gastos totais por dia para a produção de 100 máquinas. E aí inclui o pagamento de salários. Já vimos prédio e instalações por dia R$ 500, máquinas e outros meios de trabalho R$ 500, matérias-primas, materiais e combustíveis R$ 20.000. Acrescentando o pagamento de salário, é o mesmo que R$ 3.000. Todas essas contas estão no mesmo lapso temporal. Somando todas, a totalização é de R$ 24.000. Após verificar todos os gastos que o capitalista terá para produzir as máquinas X, devemos nos perguntar: mas de onde sai o lucro do capitalista? Alguns poderão falar que, se todos os gastos para produzir as 100 máquinas somam 24.000, o lucro será resultado da venda dessas máquinas por um valor maior do que o gasto do capitalista, isto é, por um valor maior do que 24.000. Mas será que de fato é assim? Vamos ver onde está essa possibilidade de resposta. Durante o processo de produção das máquinas X, os gastos com máquinas, ferramentas, matérias-primas, combustíveis necessários à produção são transferidos
ao valor do produto que é fabricado. Nas tabelas que vimos, os gastos transferidos para o valor das máquinas aparecem em tonalidade rosa e corresponde a R$ 21.000. Os gastos com os salários também são inclusos no valor total de máquinas X. Podemos notar que é exatamente no pagamento de salários para os trabalhadores que está a fonte de lucro do capitalista. Tentamos entender o porquê. No processo de produção, os trabalhadores colocam em ação as máquinas e transformam com o seu trabalho as matérias-primas, criando mercadorias novas, novos valores de uso e de câmbio, nesse caso, a máquina X. Mas o que significa então criar novos valores? Vamos ver a explanação adiante. No processo de produção do trabalho, cada trabalhador é o único capaz de criar um novo valor. As máquinas e as matérias-primas não são colocadas em ação nem modificadas sem ação da força de trabalho. Recomeçando este parágrafo de novo. No processo de produção do trabalho, cada trabalhador é o único capaz de criar um novo valor. As máquinas e as matérias-primas não são colocadas em ação nem modificadas sem a ação da força de trabalho. No nosso exemplo, se cada trabalhador cria numa hora um valor equivalente a R$ 15, os 50 trabalhadores criarão durante as 8 horas de trabalho um valor novo equivalente a R$ 6.000. 50 vezes 8 vezes 15. Assim, o valor total de 100 máquinas X produzidas num dia é o constante na tabela seguinte. Seguimos para a tabela. Tabela 3. Componente do valor total das máquinas X. As informações que já tínhamos: prédios e instalações 500, máquinas e meios de trabalho 500, matéria-prima e combustível 20.000. O novo valor criado pelos trabalhadores durante as 8 horas de jornada é o mesmo que 6.000. A somatória total, vamos para 27.000. E então vamos observar a seguinte informação. Na tabela segunda, o capitalista desembolsa para o pagamento de salários de 50 trabalhadores o valor de 3.000. No entanto, o valor criado por esses mesmos trabalhadores durante as 8 horas de trabalho é maior, soma 6.000, como podemos observar nessa última tabela. Assim, quando o capitalista vende a produção no mercado, nesse caso, as máquinas X receberá mais do que o investido em meios de produção e no pagamento dos salários. Nesse caso, receberá mais 3.000. Vejamos, 27.000 menos 24.000 igual a 3.000. Isso significa que o capitalista paga aos trabalhadores, na forma de salário, um valor menor ao valor produzido por eles durante a jornada de trabalho. O valor dos salários é menor, não corresponde
ao valor criado pelo trabalhador durante suas 8 horas de trabalho. Vamos ilustrar essa situação por meio da distribuição das 8 horas de jornada de trabalho de um trabalhador. 4 horas é o tempo de trabalho necessário. Outras 4 horas é o tempo de trabalho extra, excedente. Portanto, a produção é produzida com o trabalho de 4 horas. E nós temos o mesmo tempo de horas a mais para produzir um excedente. Com isso, esse excedente equivale-se ao lucro, ou seja, a mais-valia. Por uma jornada de trabalho de 8 horas, o capitalista paga ao trabalhador em forma de salário unicamente 4 horas. Assim, o salário é o pagamento em dinheiro do tempo de trabalho necessário da jornada de um trabalhador para comprar os bens e serviços indispensáveis à sua sobrevivência. As 4 horas restantes durante da jornada não são pagas ao trabalhador. O valor novo criado durante essas horas é apropriado pelo capitalista, é a mais-valia, por meio da qual o capitalista se enriquece à custa do trabalhador. O valor pago pela força de trabalho e o valor que se cria no processo do consumo desta força são magnitudes distintas. Algumas das pessoas devem se perguntar, mas por que o lucro tem que vir da jornada de trabalho não paga ao trabalhador, durante a qual ele cria novos valores e não de um outro componente? A maioria das pessoas acredita que o lucro do capitalista é resultado dos investimentos que ele tem. No entanto, os valores gastos com os meios de produção não podem ser aumentados artificialmente de forma permanente e contínua. Ou seja, o capitalista não consegue o seu lucro aumentando os valores que ele gasta em meios de produção, pois, se essa fosse a fonte do lucro, o valor aumentado por um capitalista seria perdido no momento em que um outro capitalista, ao vender suas mercadorias, cobrasse um valor a mais. Assim, um capitalista tiraria de um, enquanto o outro tiraria do mesmo. Na verdade, estes valores, como comentado nos parágrafos anteriores, somente podem ser repassados, transferidos, com base no valor da mercadoria. O valor do prédio e as instalações, as máquinas, as ferramentas, a matéria-prima, o combustível e outros meios de produção são necessários à produção de mercadorias. Todos eles são transferidos ao valor de mercadoria produzida e recuperada após a venda das mesmas. Assim, a riqueza do capitalista não pode vir do aumento artificial do valor da mercadoria. A riqueza unicamente pode vir de um novo valor criado, e a força do trabalho
é a única mercadoria. Mercadoria, sim, pois ela é comprada por meio de dinheiro, neste caso, de salário, que cria um valor novo. No capitalismo, nenhum empresário investiria na compra de força de trabalho e meios de produção se ao final do processo de produção de uma mercadoria não obtivesse mais do que investiu. Não investe para obter o mesmo que investiu no começo. Isto é óbvio. O que não é óbvio é que ele recebe mais do que investiu, porque os trabalhadores produziram um valor novo e não foram pagos pela produção desse novo valor. Foram pagos unicamente pelo tempo de trabalho necessário para se reproduzir como força de trabalho, para existir como ser humano, e não pela produção de novos valores produzidos ao longo de 8 horas de trabalho. Nisso consiste a exploração da força de trabalho. Assim, no exemplo citado anteriormente, os trabalhadores recebem no salário o valor equivalente a 4 horas, mas trabalharam ao longo de toda uma jornada de trabalho que durou 8 horas. Quando o capitalista compra a mercadoria, força de trabalho, o capitalista adquire o direito de usar seu valor de uso, que é a capacidade de criar valores novos, durante toda a jornada de trabalho e obriga aos trabalhadores a trabalhar por 8 horas e não pelas 4 horas. Se o capitalista paga pelas 8 horas, não teria como se apropriar da mais-valia, popularmente conhecido como lucro, gerada pelo trabalhador. Esse processo pode ser resumido de uma outra forma. O capitalista obtém mais-valia quando investe o seu dinheiro, letra D, na compra de 2 tipos de mercadorias, letra M: força de trabalho e meio de produção. A força de trabalho cria novos valores, mercadorias que, ao serem vendidas, geram mais dinheiro, D com aspas, do que o valor inicialmente investido pelo capitalista. Vejamos um diagrama que está por vir. No seguir, nós temos um diagrama. O diagrama inicia então com o dinheiro, letra D, a ser investido na produção. Então, o capitalista insere ali o seu dinheiro no processo inicial da produção. O passo seguinte, ele vai comprar 2 mercadorias, letra M, que é os meios de produção e a força do trabalho com vistas à produção dos bens e dos serviços. No parágrafo seguinte, o processo de produção ou de serviços. Existe uma criação de novos valores e da mais-valia. No quarto e último passo, depois que é vendido os serviços ou os bens que foram produzidos, obtém-se então mais dinheiro, D com aspas, do que o investido no começo. Isso então é a obtenção da mais-valia, é o lucro, é a diferença resultante do processo com relação ao início do processo. Concluído
essa quarta etapa e última, o processo recomeça novamente e se repete várias e várias vezes. Então, voltando para o objetivo abordado e depois da compreensão da origem da mais-valia, podemos então definir o capitalismo como o modo de produzir que está baseado na exploração da força do trabalho, com vistas à obtenção do lucro, ou seja, da mais-valia. Na sociedade atualmente, à medida em que o trabalhador ganha menos, ou seja, menos salário, o capitalista passa a ganhar mais, porque é do assalariado que o capitalista retira. E aí ele passa a se apropriar mais da mais-valia, ou seja, do lucro. E é por isso que os trabalhadores e a burguesia possuem interesses de classes antagônicas, ou seja, são opostos, pois quando aumenta o lucro do burguês, é a perda de uma quantia de salário por parte do trabalhador. A obtenção do lucro ou da mais-valia é o objetivo único e puramente fundamental da produção capitalista que conhecemos. O lucro está acima da vida, posta dessa maneira no capitalismo. Objetivando então a manutenção desses interesses da classe dominante, a burguesia possui duas ferramentas que se fundamentam: a ideologia e o Estado. E aqui conclui essa leitura.